Fim de semana de clássico. Ô, trem bom, gente. Amanhã tem América e Cruzeiro, 6h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Daqui a pouquinho a gente vai te contar tudo que você precisa saber para ficar por dentro do primeiro clássico mineiro desse Brasileirão. O primeiro clássico do Campeonato Brasileiro entre mineiros, né? Exatamente. Tem um tabuzinho aí, né? 7 jogos seguidos de vitória do América, né? Aquilo que a gente tem falado, né? E vai ser um jogo no Independência. Isso, né? Isso que eu queria te perguntar. O jogo vai ser no Indepa, né? Isso. O Cruzeiro tem jogado no Independência também. Só que agora a situação é como visitante. É diferente? Tem alguma coisa? Nos últimos jogos do Cruzeiro no Indepa, né? O Cruzeiro foi muito bem. A gente tá vendo aí, 892 dias da última vitória do Cruzeiro nesse clássico. O Cruzeiro tem jogado bem no Independência. É claro que o cenário vai ser diferente. É diferente você olhar para os dois lados dele, para a ferradura, e só ver o pessoal de azul. Não vai ser o caso de amanhã. O América fez uma diferenciação na venda de ingressos, separou menos espaço pro Cruzeiro. Mas algumas referências do estádio, elas são mantidas, até conhecimento de vestiário também. Tudo isso pode ajudar o Cruzeiro nesse clássico de amanhã. É diferente daqueles momentos em que o Cruzeiro jogava regularmente no Mineirão e visitava o Independência de vez em quando. Então acho que pode ser, não digo uma vantagem para o Cruzeiro, porque o América está até mais acostumado com o estádio, mas pode minimizar um pouquinho o fator mando de campo também, Marcelo. Falando do time, do elenco, o Richard está afastado, né? Porque ele foi citado nas investigações sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Você acha que o Neto Moura é o substituto natural para entrar no lugar dele? Ele foi o escolhido no jogo contra o Fluminense e acho que fez um bom jogo, né? O Neto foi muito bem no ano passado e esse ano está se recuperando ainda. Pra mim é o favorito a ficar com a vaga. Ele quase fez esse gol que a gente viu aí, porque é o cara que tem mais poder de marcação e a função ali do Richard é de um primeiro homem de meio que tem que equilibrar o time defensivamente. Da zaga ali. Agora, a boa notícia é o Ramiro voltando, né? Porque é um jogador a mais à disposição do Pepa no meio campo. O Ramiro é um jogador com mais chegada à frente, a gente tá vendo o gol que ele fez contra o Bragantino. Então acho que vai jogar Ramiro e vai jogar o Neto também. A grande dúvida está em relação ao Matheus Vital. Daqui a pouco a gente traz o campinho do Cruzeiro. Cara, lá na frente também do Cruzeiro tem alguns jogadores importantes. Bruno Rodrigues, o Gilberto, né? Vamos falar sobre as escalações? Vamos lá. Bora. Vamos ver esses times aí, como é que chegam esses dois para esse primeiro clássico. Começando pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro traz provavelmente Neto Moura como substituto no meio-campo do Richard e o Matheus Vital. A gente está trazendo no campinho, mas ele está muito desgastado, pode ser que seja poupado nesse jogo. Ele sentiu no último jogo um pouquinho contra o Fluminense, né? Será que não joga o Nicão também? Não, Nicão é uma opção, o Daniel é uma opção, o Alisson é outra opção, tem que ver o que o Pepa pensa para enfrentar o América. Vamos ver o time do... Eu vejo o favoritismo do Cruzeiro hoje, hein? Eu também vejo. Por tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Cruzeiro tem aí um certo favoritismo aí. Para quem gosta de número 60-40, pode ser? Pode ser, eu falei exatamente esse aí. 60-40. Mas vamos ao que aconteceu na semana, gente. Segunda-feira, o atacante Rafael Belug teve ruptura total do tendão de Aquiles, foi diagnosticado, feito o exame, e aí o atacante passou aí por cirurgia, vai se recuperar na Toca da Raposa 2. Que azar, hein? Muito, né? Ele estava tendo a primeira grande oportunidade com o Pepa, foi escalado desde o início na partida contra o Santos e com poucos minutos ele sofreu uma lesão gravíssima. Tomara que a recuperação seja rápida e que ele possa voltar ainda nessa temporada. E acabou que a lesão dele possibilitou a volta do Wesley para o time e o Wesley fez os 2 gols contra o Santos, mas agora a gente está na torcida pela recuperação do Rafael. Isso, cara, futebol, loucura. O Wesley sendo criticado, ele entra, faz 2 gols. Bilu, que no começo do ano foi ali contratado com um contrato de produtividade, contrato curto, para ter tempo para se mostrar e garantir. Cruzeiro, o Pepa. Tá bem o Pepa, hein, Dodô? Tá bem. Tá bem o Pepa, tá bem o Pepa. Ninguém nunca tinha ouvido falar, né? De repente surge o Pepa de Portugal e mostra um trabalho em 40 dias aí impressionante, pelo menos até agora, né? Em que pese eu ter colocado no nosso grupo um amigo meu que mora em Portugal há 30 anos, lembra desse áudio? Lembro. Dizendo do Pepa, que ele era um cara que tinha ido muito bem nas categorias de base do Benfica, no Famalicão, né? Um outro time que ele... no Vitória de Guimarães, treinou outros times lá e que surgia como uma grande promessa, Passos de Ferreira. Tá falando ali o nosso produtor, o Vini, ele surgia já como uma grande promessa, né, como treinador. E, segundo esse amigo meu, o Pepa não teve sorte, não sei exatamente o termo que ele usou, me parece que não levou muito a sério a carreira dele de jogador, mas era visto em Portugal como um fenômeno, um novo fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Como jogador. Né? Era atacante e tal, fazendo um belíssimo trabalho. Aí
Ele tem uma cara boa, não Boa tem? demais. Tem carinha. Parece que é um cara que tem simpático. resenha, né? Resenha. Falar uma coisa pra vocês. Todo mundo elogia, Pepe, mas aí tem que ser enaltecido o trabalho de quem conhece, estuda, vai atrás dos números, entende de futebol, porque quando o Dodô fala assim, pô, era desconhecido por muitos da imprensa, por muitos torcedores, às vezes ali aquele jornalista que acompanha mais o futebol ou o campeonato português, o campeonato europeu, tinha um conhecimento, mas não tinha, às vezes, a profundidade, né? Não tinha um tanto conhecimento assim com relação ao Pepa, mas quem está no futebol, CJ, isso é obrigação, trabalho dele. Mas tem gente que não faz, né? Tem setor aí que... E coragem para apostar, como Coragem. apostou também no Pessolano quando chegou no Brasil. Acho que são dois acertos da SAF. Não é? 2 acertos. O Pessolano foi um acerto. Os 2 treinadores que a administração do Ronaldo contratou. É isso. De conhecimento, de buscar, de estudar, de fazer de entrevistas, seleções, né? Nós demos aqui que foram 2 técnicos brasileiros, 2 portugueses, um argentino, agora me fugiu o número que eu já tomei 2 taças de vinho aqui. Mas nós falamos na época como foi feita a seleção do técnico do Pepa. E nós vamos ouvir ele agora. O Pepa fala sobre a sequência de jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro está tendo muitos jogos em maio, né? Agora vamos ouvir o Pepa. O foco é aquilo que eu já disse anteriormente, é focar-nos em todos os jogadores, todos, porque todos vão ser importantes, todos são fundamentais nesta questão também da densidade de jogos que vamos ter pela frente, e densidade onde depois é tudo intenso, é tudo com muita qualidade, futebol muito intenso, portanto aí está, ainda hoje alguns jogadores que entraram de início não deixaram nada aquém, não ficaram atrás em nada, portanto isto às vezes é com os minutos é que vão também ganhando uma condição, uma coisa é treino, outra coisa é jogo e vamos precisar de todos. Quando ele usa a palavra intensidade, Gui, a gente vê isso no Cruzeiro, né? Nesse time aí. Muita. Demais, né? Competitividade, intensidade, organização. Tem sido uma marca desse Cruzeiro desde o ano passado, né? Sim. Na Série B também era um time assim. É. Na Série A, Mas o que me surpreende, mas me surpreende porque na Série B não tinha uma exigência técnica absurda igual tem agora. Né? A exigência técnica da Série A é maior. Tem uma entrega e essa parceria com a torcida que também tem ajudado demais. Eu tô confiante, eu tô achando que o Cruzeiro, CJ, eu tenho dito com frequência, eu penso acima de Sul-Americana. Eu penso. E todo mundo, ainda estava ouvindo uma repórter nessa transmissão do Premier de madrugada, ele falou, a preocupação do Cruzeiro é somar pontos para não cair. Eu acho que o Cruzeiro esse ano não corre risco nenhum não, cair, eu acho que não corre de rebaixamento. Também acho. A não ser que de uma hora para outra deu uma grande confusão, enfim, futebol tudo é possível, mas do jeito que as coisas estão indo hoje, eu te falo, o Cruzeiro está entre hoje os 5 times que jogam mais bonito no futebol brasileiro. É mesmo? Tá. Eu vou falar, você tem o Fluminense, tem o Palmeiras, eu assisti Palmeiras e Grêmio, que bola que esse Palmeiras joga. Palmeiras é um fenômeno. O Flamengo oscilou muito, não vejo o Flamengo, o Atlético faz bons jogos e tal. Fortaleza faz um bom... Mas o Cruzeiro tá regular, CJ. Jogou as 5 partidas do Brasileiro, ele não jogou mal nenhuma partida. Fala-se um jogo que o Cruzeiro assim foi... Não, hoje ele foi mal, decepcionou. Até na derrota pro Corinthians foi bem, né? Ele foi bem? Na derrota pro Fluminense ele foi bem. Eu entendo o que você está falando. Minha parada é só assim. É igual você disse aí antes de encerrar a sua fala. Temos uma janela ainda, meio do ano. O que isso vai impactar no futebol brasileiro? De saída, de chegada. Sim. E campeonato longo.